Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de paz, de alegria. Uma mensagem de fé. Uma mensagem de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Quero meditar no texto do profeta Isaías, no capítulo 29, do verso 13 ao verso 16. O texto diz assim: O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras. E dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. O profeta Isaías foi chamado por Deus para corrigir, para disciplinar, para ensinar, para trazer o povo a buscar ao Senhor, a se converter ao Senhor de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. Pregou 70 anos e não viu transformação na vida deste povo. E esse texto mostra claramente como o povo de Israel vivia diante de Deus. Um povo de dura cerviz, que não conseguia levantar os olhos para buscar ao Senhor. Esse texto mostra que esse povo tinha uma falsa vida com Deus. Esse povo, ele não conseguia mostrar para Deus qual era o real propósito de vida. Esse povo, ele tinha dentro do seu coração uma grande ingratidão em relação ao Senhor. E isso fica bem claro nesses 4 versos, mostrando o quanto esse povo estava cego espiritualmente. Da mesma forma, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a espiritualidade do povo ou da humanidade na atualidade. Um povo que vive uma falsa vida com Deus, um povo que vive longe e não consegue ver o agir de Deus, um povo que não tem um propósito real de espiritualidade, um povo que claramente é ingrato por tudo que o Senhor tem feito ou por tudo que o Senhor está fazendo e ainda há de fazer. E isso fica bem claro aqui nesse texto. E eu quero compartilhar com vocês, assim como no tempo de Isaías e na atualidade, nós ainda continuamos cegos espiritualmente. Por quê? Porque, primeiro, nós vivemos uma falsa intimidade com Deus. Como assim? Olha o verso 13. O Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Como que é demonstrado esta falsa intimidade com uma vida dupla?
como uma vida de aparência. Ou seja, a primeira coisa que ele diz aqui, que o povo se aproxima diante de Deus, com a sua boca e com seus lábios, o honram, louvam, adoram. Entretanto, o seu coração está longe dele, está longe de Deus. Nós temos aqui, queridos, uma religiosidade aparente e vemos aqui também uma falsa intimidade. A religiosidade aparente é aquela religiosidade que nós vivemos. Eu nasci nessa religião, cresci nessa religião e vou morrer nessa religião. Porque vive o que a religião ensina maquinalmente. Os seus líderes ensinam daquela forma e daquela forma vão viver. Mas o coração, o temor para com Deus, a obediência aos mandamentos de Deus estão distantes. Obedecem aos seus líderes religiosos, mas deixam de obedecer à palavra de Deus e ao Senhor. Isso é uma falsa intimidade. Vivem uma religiosidade, mas a intimidade é falsa com Deus, porque não conhecem a Deus profundamente, não vivem e não obedecem aos mandamentos de Deus. Esse é o nosso primeiro erro, é o primeiro erro da cegueira espiritual, que atingiu o povo de Israel e atinge o povo na atualidade. Há um segundo erro aqui que nós vamos ver, que é o verso 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Se nós vivemos uma falsa intimidade com Deus, o segundo erro é tentar esconder de Deus o que há realmente dentro do nosso coração. Qual é o propósito espiritual que nós temos? Qual é o propósito de servir ao Senhor? Nós fazemos tantas coisas erradas e achamos que estamos fazendo coisas corretas e tentamos agradar a Deus fazendo as coisas erradas e dizendo que este é o verdadeiro propósito. Mas o propósito real está lá no coração, satisfazer as necessidades do próprio ego, e não agradar, e não glorificar, e não exaltar a Deus, que deveria ser o verdadeiro propósito. Nós queremos chamar a atenção para nós mesmos com aquilo que nós fazemos. Mas o propósito ideal é a glória de Deus. É por isso que lá no Evangelho de João você vai ver que ele cresça e que eu diminua. Esse é o verdadeiro propósito. As pessoas verem em nós Cristo e não o nosso ego. É como podemos dizer assim, você vê uma pessoa que faz tantas coisas boas, nossa, mas que exemplo de pessoa, que ser humano formidável. Mas quando você olha para dentro do coração, o seu ego está inchado, mas Jesus está distante, Deus está longe daquela pessoa. Faz só para aparecer. Queridos, o propósito deve ser servir ao Senhor. Porque quando nós tentamos esconder as coisas de Deus, dizendo: quem nos vê? Quem nos conhece? Nós estamos enganando a nós mesmos. Porque tentamos esconder as coisas de Deus, enganar a Deus. Nós podemos enganar todos que estão ao nosso redor, mas Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Esse povo estava tentando esconder o real propósito da vida deles do Senhor.
Eles faziam as obras erradas e tentavam esconder do Senhor. E dizia: quem vê? Quem conhece? De Deus não se zomba, de Deus não se esquece, não se esconde. Nós podemos tentar agradar a Deus com algumas coisas, mas as coisas erradas Ele sabe muito bem que nós estamos fazendo. Então, isso faz parceria com a falsa intimidade. Se eu tenho uma falsa intimidade com Deus, o meu propósito também é um falso propósito. O que eu quero mesmo é fazer aquilo que o meu coração está desejoso, caminhar nas coisas erradas. Isso é também uma realidade da cegueira espiritual. E a terceira coisa aqui é a ingratidão. Que perversidade a vós, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Três coisas que esse povo falava ou pensava a respeito de Deus: ele não me fez, ele nada sabe, né? Ou seja, ele é um tolo. Então, queridos, a perversidade nossa é achar que muitas das vezes nós somos maiores ou até iguais a Deus. Quando nós achamos isso, nós vamos dizer que Ele nada fez, que Ele não me fez, Ele nada sabe. Ou seja, Deus é onipotente, Deus é inoperante, Deus não sabe de nada, ou seja, Ele não é onisciente e Ele não consegue fazer nada para nós ou por nós. Isso se chama ingratidão. E muitas das vezes nós somos abençoados por Deus e dissemos: se eu não corresse atrás, se eu não trabalhasse com as próprias mãos, se não fosse eu correr atrás, se não fosse eu agir, nada disso aconteceria. Isso é ingratidão. Tudo que nós conseguimos é Deus quem nos dá a sabedoria, é Deus quem nos dá a força, é Deus quem nos capacita para fazer e realizar as coisas. E há coisas que não dependem de nós, depende de Deus, e Ele abre as portas para que tudo possa acontecer. Mas nós somos ingratos para com Deus e deixamos de reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. Isso também faz parte da cegueira espiritual, de não enxergar o agir de Deus e não enxergar as bênçãos de Deus. E isso fica claro no verso 4. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa, e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá, porque eles não conseguem enxergar o que Deus está fazendo. E assim, da mesma maneira hoje. Como que nós podemos corrigir a cegueira espiritual? Primeiro, arrependimento. Pedir perdão para Deus da cegueira espiritual. Pedir para que Ele possa abrir os nossos olhos para enxergar quem é Deus e o que Ele tem feito por nós. Terceiro, sair deste caminho e viver uma nova realidade pela fé. Porque Cristo morreu. Ele veio, morreu e ressuscitou para abrir os nossos olhos espirituais para enxergar a grandiosidade de Deus em nossa vida. Deixe Deus ser o Deus da sua história. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai. Livra os nossos olhos da cegueira espiritual, ó Pai. Que possamos estar atentos
a nossa vida com o Senhor. Que seja uma verdadeira intimidade, ó Pai. Que não possamos viver uma religiosidade, mas viver uma vida debaixo da Tua vontade. Que o nosso propósito seja que tudo aquilo que vier na nossa mão seja feito para glorificar e exaltar a Ti. Que possa, Senhor Deus, que possamos nos diminuir e que o Senhor venha crescer cada vez mais e mais em nosso pensar, em nosso falar e em nosso agir. E que terceiro, Pai, nós possamos ser gratos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer na nossa história e na nossa vida. Ó Pai, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e aumenta a nossa fé. Sustenta-nos debaixo da Tua graça, ó Pai. Coloque a Tua mão sobre cada família, Senhor Deus, sobre cada casamento, restaurando, vivificando, ó Pai. Livra os nossos filhos de toda maldade, de toda violência, de todos os vícios, que eles possam sempre estar com os pés no Teu altar, te louvando e te adorando em espírito e em verdade. Coloque a Tua mão sobre todos os enfermos, curando, libertando e restaurando de todo o mal, mas seja conforme a Tua vontade. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.